Collections, ou coleção do Java, disponibiliza os recursos de estrutura de dados, ou seja, contém as principais funcionalidades para se trabalhar com o conjunto de elementos, coleções. O Java possui uma interface raiz, denominada Collections, com disponibilidade de outras estruturas para ser utilizada. Em geral, as collections são estruturas dinâmicas, ou seja, podem crescer conforme a necessidade de expansão diferente do array. O conjunto de interfaces e classes concretas que fazem parte da API podem ser vistas na figura 1. Os quadros em cinza representam as interfaces de coleções e os quadros em azul representam classes concretas. Quanto mais genérica, por exemplo, a interface collection possui menos acoplamento. Quanto mais específica, mais acoplamento. Outro ponto é que quanto mais genérica, mais estável. Possui menos chance de modificação, pois dela outras classes dependem. Quanto mais específica, menos estável e mais modificações podem existir. Há ainda classes que implementam a interface map ao invés da collection. Mesmo assim, faz parte da API Collection. Vamos entender que Collection é o topo da API Collections, disponível no pacote java.util.collections. É a API que oferece diversas coleções, interfaces e classes concretas. As interfaces e classes concretas que implementam a interface Collection terão obrigatoriamente que fazer a implementação de diversos métodos que manipulam coleções de dados, tais como adicionar e remover elementos. As collections podem ser organizadas e ou ordenadas, mas qual a diferença? Algumas collections são organizadas, ou seja, garantem que as coleções serão percorridas na mesma ordem em que os elementos foram inseridos. Já quando a collection é ordenada, esta possui métodos, regras para a ordenação dos elementos. Organizada pode ser usada com linked set, ArrayList, vetor, linked list, linked hashmap. A não organizada usa hashset, treeset, priority queue, hashmap, hashtable, treemap. A ordenada usa treeset, priority queue, treemap. A não ordenada, headset, linked headset, ArrayList, vetor, linked list, hashmap, hashtable, linked hashmap. Por fim, as collections são importantes porque o uso das interfaces disponíveis no Collection Framework evita que o programador desperdice esforços para desenvolver suas próprias estruturas e se concentre em outras partes importantes da programação. Um primeiro recurso que a API de Collections traz são listas. Uma lista é uma coleção que permite elementos duplicados e mantém uma ordenação específica entre os elementos. Em outras palavras, você tem que garantir de que quando percorrer a lista, os elementos serão encontrados em uma ordem pré-determinada, definida na hora da inserção dos mesmos. Ela resolve todos os problemas que levantamos em relação ao array: busca, remoção, tamanho. Esse código já está pronto. A implementação mais utilizada da interface list é a ArrayList, que trabalha com um array interno para gerar uma lista. Portanto, ela é mais rápida na pesquisa do que sua concorrente, a linked list, que é mais rápida na inserção e remoção dos itens das pontas. Para criar um ArrayList, basta chamar o construtor ArrayList, lista, new ArrayList. É sempre possível abstrair a lista a partir de uma interface, a list, lista, new ArrayList. Para criar uma lista de nomes usando string, podemos fazer lista, new ArrayList, lista.add Manuel, lista.add Joaquim, lista.add Maria. A interface list possui dois métodos: add, um que recebe o objeto a ser inserido e coloca no final da lista, e um segundo que permite adicionar o elemento em qualquer posição da mesma note, que em algum momento dizemos qual é o tamanho da lista. Podemos acrescentar quantos elementos quisermos, que a lista cresce conforme for necessário. Toda lista, na verdade toda collection, trabalha do modo mais genérico possível. Ou seja, não há uma ArrayList específica para strings, outra para números, outra para datas e etc.
todos os métodos trabalham como um objeto. Assim, é possível criar, por exemplo, uma lista de contas correntes. Conta corrente C1 recebe 1000, conta corrente C1 deposita 100 e assim por diante. Usaremos as listas de conta corrente para servir de exemplo e aprender a como manusear a lista. Por exemplo, para saber o tamanho da lista, nós usaremos o size. Há ainda um método getInt, que recebe como argumento o índice do elemento que se quer recuperar. Através dele, podemos fazer um for para iterar na lista de contas. For int i recebe 0, i menor que contas.size e mais. Contas getI. Mas como fazer para imprimir o saldo dessas contas? Podemos acessar o getSaldo diretamente após fazer contas getI? Não podemos. Lembre-se que toda lista trabalha sempre com um objeto. Assim, a referência devolvida pelo getI é o tipo do objeto, sendo necessário o cast para a conta corrente, se quisermos acessar o getSaldo. For int i recebe 0, i menor contas.size e mais. Conta corrente cc recebe conta corrente. Conta.getI. Solte cc.getSaldo. Note que a ordem dos elementos não é alterada. Há ainda outros métodos, como remover, que recebe um objeto que se deseja remover da lista, e contains, que recebe um objeto como um argumento e devolve true ou false, indicando se o elemento está ou não na lista. Uma lista é excelente alternativa a um array comum, já que temos todos os benefícios dos arrays, sem a necessidade de tomar cuidado com remoções, faltas de espaço, etc.